Olá pessoal, meu nome é Marcos Menezes, esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo. A nossa convidada de hoje é a Paula Paranhos, ela é consultora financeira. Nós vamos estar falando hoje sobre um tema importantíssimo que é o dinheiro e a família. A gente sabe que gera várias situações por causa do dinheiro dentro da família, mas antes de eu chamar a Paula para se apresentar aqui, eu quero pedir para você que você deixe seu like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações de cada episódio. Lembrando que os episódios vão sempre segunda-feira, às 20 horas ao ar, tá bom? Paula, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite do nosso podcast para falar sobre esse tema tão importante. Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí que não te conhece. Bem-vinda, viu? Oi, Marcos, muito bem-vindo você aqui, tá? Esse convite, assim, eu estou muito feliz, obrigada aí pela participação, obrigado por estar juntos aí, mais uma vez, trazendo conhecimento, trazendo insights para todo mundo que precisa, né? Dinheiro é um tema muito abrangente, muito amplo, como você disse aí, eu trabalho na área de consultoria financeira, atuo há quase 19 anos, esse ano vou fazer 19 anos na consultoria financeira, atendendo famílias, clientes, fazendo aí gestão do patrimônio, fazendo estratégias financeiras para quitação de dívidas, né, para investimentos financeiros, para realocação de recursos. Então, a gente traz uma área, tanto na área de empréstimos quanto na área de seguradora. É uma área bem abrangente, né? Porque a área financeira está ligada a vários pontos, né? Vai ser um prazer a gente bater esse papo hoje. Show. Legal, Paulo. Então vamos lá. Eu até anotei algumas perguntas aqui para a gente poder começar. Porque, como a gente falou, é um assunto muito abrangente, depois a gente pode abordar algumas outras coisas que você achar importante. Bom, a questão do dinheiro e a família. Para sua experiência, por que tem tanta briga no casamento ou no relacionamento por causa do dinheiro? Então, dinheiro, né? O próprio nome já fala, já é controverso. Muitas vezes o dinheiro, a família não está ali unida, o dinheiro cada um especifica como seu e não traz ali como patrimônio familiar, traz como um bem próprio. Então, isso acaba trazendo muitas discordâncias, né? O dinheiro em si já traz muita polêmica. Então, é isso que acaba destruindo relacionamentos, brigas. Eu, por trabalhar nessa área de finanças, né? São quase 20 anos trabalhando na área bancária. Então, se tem uma coisa que a gente vê, é problemas com dinheiro, principalmente nas relações humanas, tá? É muito, muito complicado, mas tem solução. Ah, que bom. Um dos motivos que você acha que talvez seja aí o problema dessas brigas seriam, porque um gasta mais, o outro gasta menos, ou porque um quer comprar uma coisa, por exemplo, um da família quer comprar o carro, não, mas o outro quer comprar a casa, ou quer trocar de carro, outro quer trocar de casa, ou quer comprar uma roupa, ou outro quer comprar um celular. É esse tipo de problema que gera, ou é mais, sei lá, de repente um quer fazer investimento, o outro não, um quer viajar, o outro não, essas discordâncias, né? Sim, muitas vezes acontece por todos esses motivos que você falou, e até porque muitas vezes os propósitos não combinam, não casam ali entre si. E acontecem também por falta de diálogo, e por às vezes um certo egoísmo de uma das partes, ou às vezes das duas partes, né, das partes envolvidas, que não chegam ali num acordo comum, definindo o que é prioridade para a família, o que é prioridade para um casal, ou para uma mãe com filho, o que é o melhor para o bem de todos. Todos esses acontecimentos, eles ocorrem e muito mais, tá? Legal. No caso, quando tem essa questão da divergência, né? Vamos colocar um exemplo aqui da questão que é uma coisa que tem crescido muito sobre investimento, né? Eu acredito que hoje em dia tem tido muitas coisas no Instagram, no YouTube, incentivando o investimento, coisa que eu me lembro que anos atrás não se falava muito, né? Falava sobre poupança, CDB, RDB, esse tipo de investimento, digamos assim, mas hoje em dia está muito forte sobre você investir, e aí tem vários cursos falando sobre várias coisas, né? Como você é da área, como você mencionou, há 20 anos, eu imagino que você já deve ter visto vários ciclos. Eu não sei se isso é uma onda que vai passar e vai surgir outros tipos de investimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, os tipos de investimento que você recomenda. Depois a gente pode abordar alguns outros pontos, mas eu fiquei curioso sobre isso, porque aqui em casa, por exemplo, a gente já conversou sobre isso, né? Porque às vezes você quer, vamos guardar? Vamos. Ah, não, mas guardar só R$ 10 por mês não vale. Aí tem cursos que eu já vi, não, nem que seja 20, mas guarda, porque é pouquinho em pouquinho. Aí outros falam, não, você precisa investir mais, você precisa investir 5 mil. Aí eu falo, não, mas eu não tenho 5 mil. Sabe
aquela situação que a pessoa se encontra e fala, pô, eu guardo 20, mas 20 é muito pouco. Não, guardo 1.000, mas 1.000 eu não tenho. Fica essa situação. E sobre a questão de investimento, se você pudesse falar um pouco, dar algumas dicas, algumas sugestões sobre isso. Pessoal, Marcos, investimento é necessário para qualquer pessoa, de qualquer bolso, em qualquer perfil. Tá? Investir, o Brasil, infelizmente, ele só 3% da nossa população que faz investimento. Você pega países como a Europa, você pega ali os países que compõem a Europa, Estados Unidos, todos eles, muitas vezes é 40% da população que investe. E isso, muitas vezes, é falta de educação financeira que a gente não teve. O brasileiro, ele não está acostumado a lidar com isso. Quando você vai para a escola, você não tem nada falando sobre finanças. O máximo que você aprende ali é a matemática básica. É. Então, essa questão de investimentos é importantíssima, acho que todo mundo precisa ter, tanto individual quanto em conjunto. Hoje a gente tem fundos, renda fixa, hoje é uma gama, né? Com esse advento aí Sim. das corretoras que vieram, abriu muito o mercado, a gente teve acesso a investir no exterior, você pode investir aqui no Brasil com maior facilidade. Hoje a gente tem acesso no site do governo, a gente consegue comprar ali um tesouro direto. Então, ampliou muito a gama de investimentos, trouxe a concorrência hoje é gigantesca, então isso acabou trazendo para o brasileiro, né, várias opções, né, e o brasileiro, ele abriu um pouco a cabeça, que muitas vezes o brasileiro, ele só ficava pegado em poupança, né? A gente tinha ali três, quatro tipos, como você falou, os fundos mais aplicados ali era poupança, CDB, fundo de investimento. Hoje não. Hoje o mercado se abriu, hoje a gente tem várias opções aí de investimento, seja na PJ, seja na pessoa física, seja para quem entende, para quem não entende. Hoje todo mundo que possa ter um consultor ali ligado a ele e também essa abertura dos cursos, como você bem falou, os cursos eles ensinam, né, as pessoas a aplicarem. Claro que quem puder pagar, quem tiver um acesso aí a um consultor, igual o trabalho que eu exerço, facilita muito mais, é muito mais fácil da pessoa ganhar mais dinheiro, porque aí ela vai estar lidando com uma pessoa de experiência, que sabe que, né, ela não vai embarcar ali numa, digamos assim, numa furada de investimento. Mas ainda que você possa poupar pouco, que seja R$ 20, que seja 50, que seja 1.000, né? Quem puder poupar o máximo possível, a gente tem que fazer a nossa independência. A gente sabe que o Brasil hoje é um país mais difícil, né? De você empreender, de você aposentar. Então, fazer uma programação enquanto se é novo e quando puder, né? Ter uma reserva de emergência, tudo isso faz parte de investimento e investir na própria vida, né? Legal. Você até falou sobre a questão da escola, né? Que a escola não ensina isso, né? Ou seja, a gente aprende a matemática normal, male male, né? Ainda sai com aquele monte de. A sensação que a gente tem que ter aquele monte de conteúdo que a gente nunca vai usar na vida, né? Talvez, Exato. dependendo da profissão, até use, mas a grande maioria nem usa, né? Essa questão sobre na escola, né? Puxa, eu acho que seria importantíssimo ter uma matéria sobre isso, né? Não sei o que você pensa, se você já pensou algum dia sobre isso como financista, eu imagino que você já deva ter pensado em alguma coisa, algum projeto similar ou alguma coisa assim, para falar sobre isso, a importância nas escolas, para eles entenderem que eles precisam. Como você falou, imagina, um jovem com 15 anos começou a arrumar um emprego, começar a juntar um dinheiro, quando ele chegar aos 30, por exemplo, imagina o quanto ele já não vai ter acumulado, fora os juros que vai estar correndo ao mês, né? Com certeza. A educação financeira nas escolas é algo assim primordial. Eu tenho um projeto, inclusive, tá? Legal. Estou estudando ele aí para trazer para as escolas públicas, né? Que possa trazer uma certa assim, abrir os olhos dos jovens. Porque os jovens hoje eles têm uma abordagem, têm um bombardeio de informações, e por que não exercitar esse bombardeio, esse acesso à informação que a gente tem, né? De forma que vá trazer isso um benefício para ele. Então, a gente realmente não foi treinado nas É. escolas, igual você disse, né? A gente mal tinha ali uma matemática usando um monte de formas, um monte de matérias que a gente não ia usar para a vida. Só que quando a pessoa chega na vida adulta, ela se depara com gestão de patrimônio, gestão do dinheiro, pagar contas. Então, tudo isso, se você já tem uma certa experiência, e se você tem pais que se preocupam, ou você, por conta própria, né, puder ir atrás, é muito importante. Assim, é como se você antecipasse ali 15 anos da vida de um adulto, porque muitas vezes ele só vai se preocupar isso quando está mais velho. Sim. Deixa a adolescência ali para curtir. Claro que ninguém está falando para a pessoa não viver, mas que ela possa aliar ali o estudo financeiro, né, e trazer esse tipo de tema ali para as escolas. Eu vou fazer ainda esse ano e ano que vem, já tem um projeto com as escolas que a gente vai trazer educação financeira, sabe? Desde os pequenininhos ali de 5, de 8, de 10 anos até os adolescentes. Eu tenho um filho de 9 anos, então eu sei o que é isso. Inclusive, recentemente,
abrir uma conta para ele, ele recebeu agora, mês passado, né? O cartãozinho com o nome dele, Legal. gera ali uma mesada, eu coloco um valor simbólico para ele, e aí vou mostrando para ele essa questão, né, de educação financeira, para que ele possa já levar isso para a vida adulta e ser um adulto responsável, com dinheiro, mais consciente. Sim. Aí vamos agora falar um pouco mais, entrar um pouco nesse meio. A questão do dinheiro, ele é um ponto assim que a gente não vive sem, né? Na verdade, não dá para fazer nada sem dinheiro, né? E Um mal aí tem a necessário, questão. né? Oi? É um mal necessário, É, alguns falam isso. e aí tem uma questão que eu fico pensando. É muito difícil você ter dinheiro guardado na sua carteira ou em casa e você não gastar. Por mais que você saiba que aquele dinheiro é, sei lá, vou pagar uma luz, vou fazer a compra do mês. Eu não sei você, né? Talvez você tenha um controle maior, mas às vezes eu fico tendencioso a gastar. Por exemplo, se eu ganho R$ 50, eu ponho na carteira e falo, não, eu vou guardar esse dinheiro aqui. É uma grande necessidade. Eu saio na rua, eu vejo alguma coisa, eu vou comer um negócio aqui. É só R$ 5, não vai fazer diferença. Aí eu vou. Aí depois eu olho, vou comprar um negócio, é só R$ 10, ainda vou, vai sobrar. E aí esse tipo de coisa eu acho muito difícil, né? Porque ao mesmo tempo, não, mas está na conta, tá? Mas hoje em dia tem o Pix, né? Que facilitou mais ainda. Você vai lá e faz um Pix, olha, eu tô sem dinheiro, faz um Pix para mim aí, não sei o que, aí vai lá, usa o cartão, aproximação e paga. A facilidade que o dinheiro, que a gente tenha, não sei se isso é culturalmente do Brasil, tá? Não sei se é algo nosso, ou é individualmente de cada pessoa. Eu não sou um cara tão gastão, mas às vezes eu percebo que vem essa vontade de gastar quando eu tenho dinheiro. Ao invés de eu falar, não, eu vou guardar, não tem porquê. E às vezes eu percebo que eu até gasto com coisas que talvez eu nem precisasse. Sabe aquela coisa de, eu tenho, eu quero comprar. Sempre, mas aí depois eu falo, nossa, não precisava nem ter comido aquilo lá, podia ter chegado em casa e comido em casa, por exemplo, né? Eu não sei se você já lidou com pessoas assim, com esse perfil, que às vezes não consegue segurar o dinheiro quando está na carteira ou quando está na conta ali. Se você tem alguma dica, alguma sugestão para esse tipo de situação. Isso aí acontece, não, você não é uma minoria, você é a maioria, né? O Nossa. brasileiro, ele é um pouco imediatista, sabe? Hum, Infelizmente, o brasileiro, ele tem essa questão de antecipar sonhos, ele fala, mas é só dessa vez, deixa eu gastar um pouquinho, e não faz esse controle. Só que muitas vezes esse imediatismo e essa falta de responsabilidade pode até ter um gostinho na hora ali bom, porque, vou gastar o dinheiro, mas depois é você que vai pagar a conta lá na frente. é, Então, eu acho que imediatismo e, de certa forma, uma irresponsabilidade, né? Porque dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro tem que é, ser tratado com muito respeito, né? Com muito carinho, porque é o bem, a gente precisa dele para a vida inteira. Eu falo que o dinheiro é uma das coisas que acompanha a gente para o resto da vida, verdade. né? E se a pessoa não tiver isso como premissa, como base para a vida dela, a pessoa se afunda. Até porque vai passando ao longo do tempo, a capacidade laboral da pessoa diminui, né? A capacidade de fazer dinheiro dela diminui. Muitas vezes ela lá na frente vai precisar de dinheiro para pagar ali remédio, para plano de saúde. Às vezes não vai, pode acontecer, todo mundo pode ser acometido de uma doença, de uma perda financeira, de uma falência. Então, eu acho que a irresponsabilidade começa nesses pequenos atos, sabe? E o monitoramento disso é que é saudável. Eu sei que dá vontade, é tentador, gastar um dinheiro, tá ali na mão. Então, se você tem, acho que a dica que eu daria, que eu falo para os meus clientes, se você é tentado nisso, se você tem uma tendência ali de gastar muito dinheiro, existem aplicações que você pode fazer que tem carência mais longa, né? Que o dinheiro não fica tanto à mão da pessoa. Hum, E o ideal também é você já se programar, já que tem essa tendência, olha, então eu vou definir dentro do meu orçamento qual o valor que eu posso gastar no mês. Porque aí você, pelo menos tendo um teto, você se sente à vontade de gastar dentro do seu limite, dentro do que você pode, e o restante você já fazer o compromisso com esse dinheiro, para ele não ficar ali sobrando, dando sopa. legal. Bom, então aqui a gente falou um pouco sobre individualmente. Agora vamos falar sobre casais, né? Casais. No caso, eu comentei até com você, a gente estava conversando um pouco antes de começar, falando sobre traição financeira, né? Que eu até falei, não sei nem se existe esse termo, seria, ou seja, aquela pessoa que gasta sem o outro saber, né? Eu não sei se existe algum nome para isso. O que você poderia falar desse tipo de situação onde a pessoa está gastando, às vezes até um dinheiro que eles guardaram em conjunto para algo que eles estão planejando, seja uma viagem, e só R$ 100, aquilo um pouco, né, que a gente conversou, vou gastar ali, e aí depois a pessoa vai ter que conversar com a outra, ou às vezes
nem conversa, o outro fica sabendo porque vai acessar ali para ver quanto que já tem e percebe que está diminuindo um pouquinho, né? Nesse caso, como pode ser lidado esse tipo de situação, Paulo? A traição financeira, ela existe, tá? E ela, inclusive, em muitos casos, ela é considerada até mais grave do que a traição conjugal, tá? Eu vi uma pesquisa recente, acho que é do site creditcards.com, se eu não me engano, que falando que 43%, né, ali dos americanos, eles já sofreram uma traição financeira, né, e se sentem lesados, né? A traição financeira, ela ocorre não só entre casais, né, mas ela é mais comum entre casais e sócios também. Mas ela ocorre porque muitas vezes a pessoa não se sente à vontade de falar com seu cônjuge a respeito de dinheiro, ou porque ele se sente, ah, não, eu me sinto mais à vontade de eu mesmo fazer a gestão do meu dinheiro, ou por achar também que às vezes o parceiro não tem a capacidade de fazer a gestão, que acha que pode, né, o parceiro muitas vezes tomar o dinheiro, né, imagina que pode ser que separe. Então, são vários fatores que acabam influenciando, sabe? A traição financeira. Mas é uma coisa muito grave porque isso quebra a confiança, Sim. e aí a relação, quando isso ocorre, né? A pessoa entende ali como um roubo, né? E um vaso quebrado, confiança, não é a mesma coisa, tá? Então, a gente traz esse tema aí, ele é gravíssimo, ele ocorre e muito, tá? Casais, né, a gente que trabalha em banco, muitas vezes, quando vê o dinheiro já foi gastado, de forma que a pessoa não concorda. Então, por isso que ocorre muito essa questão da traição financeira, ela é gravíssima, na minha opinião. Legal, certo. Falando até um pouco sobre isso, a questão de guardar o dinheiro, né? Você acredita, pela sua experiência, que seria o ideal a pessoa guardar separadamente, então, ou ela ainda assim optar por guardar numa mesma conta, né? Porque o que a gente vê é que tem muitos casais que trabalham assim. Você tem o seu dinheiro, eu tenho o meu. Então você ganha lá X, eu ganho Y. Então você administra como você quer, só que as contas nós vamos pagar em conjunto, seja, né, condomínio, água, luz, internet, enfim, pode dividir, ou um paga uma coisa, paga outra, ou paga em conjunto, mas o restante é meu, eu faço o que eu quiser e você faz o que você quiser. O que você recomendaria? O que seria, não sei se tem um mais certo, ou se teria, né? O que você pensa sobre isso? Olha, na teoria, seria lindo isso, guardar em conjunto, né, ter um diálogo, mas em alguns casos, na prática, a gente vê que isso não acontece, tá? Na teoria, na minha visão, o que eu acho que seria correto eu acho que todo casal, ele tem que ter ali realmente uma conta conjunta, que ela seja específica para os planos da família, os planos do casal, os planos que envolvem ali os filhos e os planos que envolvem ali o progresso da família como um todo. E aí, cada pessoa, né, cada cônjuge também ter uma conta separada, até porque individualidade, não necessariamente, às vezes a pessoa, até tem um cliente meu que falou, olha, eu queria dar um presente para minha esposa e não pude, porque ela tem acesso ali à conta corrente. Então, eu Entendi. acho que o ideal seria, né, ter ali uma conta em conjunto para aí as despesas extraordinárias, algo maior, até para, justamente, quando você faz a conta em conjunto, você cria uma certa aliança, Sim. né? Que com confiança que ela não seja quebrada, o dinheiro fica muito mais resguardado. Quando ele fica um pouco solto na conta de cada um, aí é com base na decisão, né, do achismo de cada um, a necessidade, e muitas vezes se o dinheiro fica ali disponível, não está numa conta conjunta, é muito mais fácil do casal, né, destoar ali dos sonhos financeiros, das metas financeiras. Então, eu acredito que uma conta conjunta e cada um tem a sua separada e as contas em comum, aí cada casal vai ver de acordo com o que ganha, como que é o acordo financeiro entre eles, destinar ali a quantia para as contas. Se for um casal que divide meio a meio, né, a gente já sentar ali, tirar o valor, pagar primeiro as contas, do que sobrar, destinar uma parte ali para lazer, outra parte para investimento e a conta conjunta, de preferência sem cartão, tá? Para não ter a Não. tentação ali de você tirar o É boa. recurso. Legal. Aí tem a questão também de sonhos, né? Ou seja, tá guardando dinheiro, mas não tá pensando, eu quero viajar para Paris. Não, não, eu quero trocar de carro. Como é que lida com essas questões? Estão guardando dinheiro juntos, eles estão ali poupando, falar, vamos guardar e depois a gente vê o que a gente usa. Só que vai chegar um determinado tempo que eles vão olhar, pô, 50 mil reais, hein? Já temos, 50 mil. E aí? Vamos guardar, vamos continuar guardando ou vamos usar? E aí, como lida com essa questão de sonhos diferentes um do outro? Se você mesmo disse, os sonhos são diferentes. Então, precisa existir um acordo.
Tem que ver o que é a prioridade para o bem comum, para o casal. Porque todo mundo vai ter sonho diferente. O homem ele tem desejos com certas coisas econômicas, a mulher tem desejos, né, com coisas diferentes. O homem quer carro, às vezes a mulher quer viagem, igual você bem disse. Mas e aí? Se não for algo que dê para conjugar os dois, aí os dois vão ter que entrar num consenso. Vai ter que definir, vai ter que pensar alguma forma em conjunto para ver como que vai chegar num denominador comum. O que não pode é essa briga, né, de cada um, quero que realize o meu sonho. Ou então, ó, se não dá para realizar os dois sonhos de uma vez, vamos esperar? Vamos juntar mais até que a gente possa fazer a soma das forças, chegar num valor que seja ideal e aí sim realizar. Ou às vezes também pegar parte do dinheiro, olha, vamos, em vez de fazer uma viagem mais cara, a gente precisa dar entrada no carro. Vou dar uma entrada no carro e a gente vai fazer uma viagem mais barata. E a partir daí fazer a divisão, né, dos recursos para ir pagando os dois sonhos ao mesmo tempo. Mas se não existir esse consenso, o ideal é esperar para que Certo, consiga fazer. legal. Dos casos que você pega, você lida mais com casais ou você lida mais com pessoas individuais sobre a questão de parte de finanças? Eu lido mais, mas assim, mais no individual. Individual. Claro que Mas, tem contas conjuntas, mas muitas vezes quando tem conta conjunta é sempre alguém que é o cabeça ali daquela conta, certo, tá? Mas eu normalmente a lido gente. com. Me fala, desculpa, pode falar. Não, perdão, eu tô falando que eu lido mais realmente com pessoas físicas, né? Separado. A proporção é como se fosse 70-30, 70 individual e 30% de contas conjuntas. Mesmo esse individual, alguns deles são casados ou não? Todos são solteiros, no caso. A maioria é casado. A A maioria é maioria é casado. casado. Tem a conta individual, mas é casado. Por isso que eu Certo, te falei que na prática o ideal seria uma conta conjunta, mas na prática o que a gente vê é o dinheiro individualizado, cada um com sua conta. certo. E você podia compartilhar uma das dores que eles mais falam, ou elas mais falam, sobre a questão das brigas ou de alguma situação? Então, assim, a que mais ocorre, pelo que eu vejo, é de um falar assim: olha, eu sou mais seguro e às vezes a esposa é mais gastadeira. Então, sempre tem, né? Tanto na conta conjunta, sempre você vai lidar, e não é, a maioria é sempre um diferente, destoando do outro. Então, essa é a maior dor. É onde ocorre muitas vezes, né, os impasses, porque um quer gastar demais, não tem controle das finanças, o outro já é um pouco controlador e muitas vezes é taxado ali como pão duro da relação, e esse equilíbrio entre os casais é que é mais difícil. E quando eu estou lidando com as contas individuais, às vezes não é a conta conjunta é individual, mas a reclamação, talvez essa seria o primeiro lugar. De sempre ter um que gasta mais que o outro, e aí gera um impasse e eles não conseguem chegar num denominador comum. Certo. Aí as pessoas, só entrando um pouquinho mais para poder entender, as pessoas quando te procuram para falar sobre essas dores. O que você faz? O que você recomenda? Porque eu acredito que talvez muita gente que está nos ouvindo aqui está passando por uma situação parecida. Normalmente acontece mesmo, né? Não necessariamente, nem sempre a mulher é mais gastona. Às vezes acontece de ter um homem mais gastão e a mulher mais consciente, digamos assim, né? O que você recomenda nesse caso? Como é que você lida com os clientes nesses casos? Bom, aí em alguns casos, né, quando a gente tem abertura, quando a pessoa dá abertura para a gente aconselhar, o que eu falo com eles é realmente o diálogo e mostrar através de números, porque eu acho que contra números, né, não tem argumento, e, né, contra números a gente não consegue mentir. Então, o que que eu sugiro? Né, em alguns casos, até eu tenho uma planilha, né, que eu trago ali para as pessoas de organização financeira. Então, dentro dessa planilha, se você começar a ver os números, eu acho que é muito mais fácil. Então, Uhum. o que a gente sugere é que, olha, coloquem no papel, seja através de planilha, ou da forma que cada um, né, puder, que tem em casa, da forma que puder fazer, trazer ali as contas para o papel, porque no papel é muito mais fácil, né, de você mensurar, de você medir, porque o que não é medido não é analisado. Uhum. Então, se você não coloca no papel, se você não traz à tona ali os números, a condição financeira, né, muitas vezes os investimentos, os propósitos, o futuro de um casal, você não consegue conversar. Então, em primeiro lugar, eu falo diálogo e colocar as contas no papel e fazer conta. Ah, muito bom. E aí tem uma questão que eu fiquei pensando aqui sobre essa questão do dinheiro, que eu acho importante também.
é a questão do sonho de uma casa. Digamos, os dois querem. Ou a compra de um carro. Por exemplo, teve uma época que a minha esposa queria muito consórcio. E eu queria comprar o carro na concessionária, porque eu queria pegar na hora. Só que quando a gente fosse fazer o cálculo, a gente viu que era 3 vezes o carro. Porém, quando a gente viu o consórcio, era uma coisa mais tranquila, financeiramente, mas a perder de vista, sei lá, até finalizar todo mundo ia demorar muito tempo. E, não, mas você pode dar uma entrada, você pode, enfim, né? E aí tem essa questão que eu também já ouvi várias vezes, por exemplo, pessoas falando que não vale a pena você comprar uma casa. Eu já vi profissionais falando, não vale a pena você comprar uma casa, não vale a pena você morar numa casa de aluguel, porque aí você pode comprar, porque você pagar casa, você vai ter muita despesa, e ficar pagando 20 anos. Então é melhor, é como se fosse um Uber. Ao invés de você comprar um carro, anda de Uber, algo parecido com isso. E eu sei que nós, brasileiros, principalmente, temos o sonho da casa própria, né? Isso é uma coisa clara. Se você perguntar, a maioria das pessoas vão falar que é o sonho da casa própria. O que você recomenda no caso de situações assim? Não, não vou comprar uma casa, vou morar de aluguel, aí eu posso morar onde eu quiser, pagando 3 mil que seja. Não, eu vou fazer um consórcio, aqueles consórcios que existem por aí vários, ou eu vou fazer um financiamento e fazer parcelas a perder de vista, mas eu já tenho a casa agora, ou no término da obra, se for nova, né? O que você recomenda? Que esse é um ponto que eu já vejo muita gente falando muita coisa, né? Esse é um dos principais pontos de discussão, né, na consultoria financeira, porque o sonho da casa própria geralmente é o primeiro. Por mais que a gente tenha uma geração aí mais nova que tem esse pensamento, você pode ver que antigamente a gente não tinha esse pensamento. A primeira coisa que a pessoa pensava é realmente na casa própria, em ter o carro. Agora, tudo vai depender da condição financeira atual da pessoa. Né? É claro que a gente sabe que geralmente o consórcio ele é menos oneroso, né? Ele também, se a pessoa tem que ver se a pessoa tem dinheiro para dar lance também. O financiamento ele já antecipa. Então, às vezes a antecipação do sonho pode custar muito caro para a pessoa. Tem casos que a gente recomenda, dependendo da condição, olha, espera um pouco mais para você dar um lance maior no consórcio, porque aí, né, a taxa de administração é bem menor, é diluída no período. Você pode ali, às vezes, ir vivendo de aluguel até que consiga comprar casa, mas financiamento de imóvel, de automóvel, ele tende a ser 2, 3 vezes mais caro. Então a pessoa se endivida, às vezes não tem condição de pagar, né? E entra ali numa bola de neve. Eu acho que a irresponsabilidade nesse caso, ela não pode falar mais alto do que o sonho que a pessoa tem. Então, fazer conta, ter noção ali das parcelas, saber que muitas vezes o financiamento ele é um prazo bem maior do que um consórcio. Eu, por exemplo, eu tive 2 consórcios para a aquisição ali de um lote para depois construir a minha casa foi através de consórcio. Fiz um outro consórcio também, assim, na época foi só mesmo para, digamos assim, juntar dinheiro. Pagava uma prestação ali por mês, depois no final do período eu tive o dinheiro de volta. Mas não fiz nada que eu não fosse além do que eu conseguiria pagar. Então, o brasileiro ele tem o sonho com a casa própria? Tem que ter, na minha visão, tem. Se você puder adquirir um bem, né, por mais que o aluguel hoje, o aluguel, se a gente for olhar comparado com o rendimento no banco, ele está dando 0,3. Mas eu acho que você ter a casa própria, você ter teto, que é o principal ativo que eu acho que a gente pode ter financeiro na vida, é realmente a compra da casa própria. Agora, se a pessoa tiver dinheiro no banco, tiver um dinheiro sobrando, que ela possa viver de renda e com aquela renda pagar um aluguel, aí bacana. Mas não descapitalizar 100%, porque como eu te disse, né? A gente pode ser acometido por várias coisas ao longo da vida. Então, dependendo do caso que a pessoa não tem uma responsabilidade para a compra de um imóvel, ela fica endividada e muitas vezes perde também o imóvel, né? Às vezes vai a leilão, de quantos leilões a gente tem aí no Brasil é por causa disso. Muitas vezes que a pessoa não conseguiu se organizar financeiramente, antecipou o sonho, né? E simplesmente foi. Não teve aquela abordagem sistêmica, financeira, planejamento, e simplesmente seguiu dentro do sonho que ela quis e pronto. Entendi. Legal. Bom, a gente está chegando na parte final aqui. Queria que você desse algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo. Alguns são casados, outros não. Pela sua experiência, que pode ajudar o pessoal, porque eu sei que tem muita gente com dívida. A gente nem entrou nesse ponto, né? Mas eu sei que tem muita gente endividada que você pudesse ajudar dando algumas sugestões, por favor. Bom, o Brasil, ele é o terceiro país mais endividado do mundo, né? A gente perde ali, se não me engano, Japão e Ucrânia.
Então, o brasileiro, justamente por aquele assunto que a gente falou de não ter a educação financeira, acaba acontecendo isso, né? Se tornando o brasileiro, ele é muito endividado. Ele é um povo que ele conta ali que vai conseguir pagar as contas, eu vou dar o meu jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, mas na prática não é isso. O endividamento no Brasil, ele chega ali a bater recordes, cartão de crédito, financiamento é um dos pontos que a gente percebe aí que tem uma grande inadimplência. Então, a dica que eu dou é se organizar dentro, quem for solteiro, né, não fazer a antecipação dos sonhos e juntando aos pouquinhos, já programar uma poupança desde cedo. Para quem é casado, conversar muito, ter muito diálogo, né? Não brigar muitas vezes por causa de futilidades ou por coisas que quer comprar à toa. Quem tiver filhos, já educar desde cedo as crianças, mostrar ali a importância da responsabilidade financeira, né? Mostrar que seja através de mesada, para incentivar ali a criança a ter uma independência financeira e principalmente, eu acho que o incentivo ao empreendedorismo, né? No país hoje que é tão carente disso, muitas vezes as pessoas ficam ali só pegadas na CLT e não vê que existe um país que tem muitas chances de empreendedorismo, sabe? E o endividamento hoje é uma causa assim, é um câncer no nosso país, sabe? A gente tem uma das maiores taxas de juros, uma das mais altas do mundo. Então, Nossa, isso eleva o nível de inadimplência das pessoas, né? Eu, por estar no banco, eu vivencio isso diariamente. E o mais importante também é a mudança de mentalidade, porque com dinheiro a gente não pode brincar, né? O dinheiro, ele faz parte do nosso cotidiano, vai fazer para o resto das nossas vidas, então ele tem que ser tratado com muito respeito. legal. Tem algum tema, alguma coisa que você acha importante mencionar, Paula, que a gente não falou aqui? Olha, um tema que eu vejo é a pessoa se instruir a respeito de dinheiro, é de buscar mais conhecimento, sabe? Porque eu como consultora, eu tenho essa função, inclusive social, né, de mostrar para as pessoas a importância de estudar sobre dinheiro. E a gente não estuda, a gente estuda sobre várias coisas ao longo da vida e não se prepara, né, para estudar sobre dinheiro, para entender ali as nuances, para entender o que você pode gastar, o que que não pode, né? A gente não tem essa cultura. O brasileiro ainda é muito atrasado em relação a isso. E o brasileiro, ele é um pouco medroso, sabe? Eu sinto isso. Então, ele não estuda sobre bolsa de valores. A gente pega aí poupança, um dos fundos mais aplicados no Brasil, porque as pessoas não têm entendimento financeiro e não buscam, né? Não vão atrás de conhecimento, de cursos, de podcast. Hoje a gente tem tanta coisa gratuita. Eu, por Sim, exemplo, que sou uma consultora, para quem pode ter o acesso ali a um consultor, de pagar ali uma consultoria que não é cara, tá? Muitas vezes a pessoa acha que é um valor muito alto, mas não é. A gente traz muitas vezes a nossa bagagem para que a pessoa realmente esteja mais blindada e mais respaldada em relação ao dinheiro, sabe? Dinheiro é uma coisa muito importante e não dá para ser tratada como um simples supérfluo, não é de jeito nenhum. legal. Então, eu queria que você deixasse sua rede social, seus cursos, mentorias, aqui para o pessoal está acompanhando o seu trabalho. Claro, deixa sim. O meu Instagram é @Paranhos Consultoria Financeira, tá? E aí lá eu dou dicas, tem a gravação do nosso podcast que fala sobre empreendedores de sucesso, a gente dá dicas sobre finanças, sobre investimentos, sobre como poupar melhor, como sair das dívidas. Tem um material lá muito bacana. Vai ser muito bom atender todo mundo lá. Show de bola. Eu vou deixar aqui também para as pessoas. Paulo, então eu quero te agradecer por esse bate-papo. Foi rápido, né? Já deu aí quase mais de meia hora de conversando. É um tema muito abrangente, como você falou. Futuramente a gente pode voltar para falar sobre algum outro tema aí, talvez dívidas, alguma outra coisa mais específica para ajudar o pessoal. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que te agradeço. Um prazer falar com você, Marcos. Valeu. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast. Então não se esqueça, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E até o próximo episódio. Um abraço.